E aí galera massa, beleza? Meu nome é João Lopes, sou professor de História aqui do canal Oxe Humanas e mais uma vez eu tô aqui para cometer uma sandice, uma loucura, tentar resumir em menos de 10 minutos a história do Brasil Império. Sem mais conversa então, vamos nessa! Para entender a história do Brasil Império, a gente precisa dividir em três partes. O primeiro reinado, que vai de 1822 até 1831, governo de Dom Pedro I. De 1831 a 1840, período regencial, nós não temos imperador. E segundo reinado, que é o governo de Dom Pedro II, que vai de 1840 até 1889, quando acontece a proclamação da República. Logo, o Brasil Império começa com o primeiro reinado, que tem o seu início com o processo da independência em 1822. O primeiro desafio que o Brasil enfrenta é, na verdade, ser reconhecido pelas outras nações como uma nação independente. Estados Unidos, Inglaterra e Portugal fazem as suas exigências, mas o Brasil consegue ser reconhecido internacionalmente como uma nação independente. Agora que o Brasil era um país independente, precisava então de uma Constituição. Então vai ser feita uma Assembleia Constituinte com o objetivo de elaborar um projeto de Constituição. Essa Constituição que estava sendo elaborada ficou conhecida como a Constituição da Mandioca, mas ela não vai entrar em vigor porque Dom Pedro I vai mandar dissolver a Assembleia Constituinte, ele vai impor a sua própria Constituição. Sendo assim, a nossa Constituição, a primeira Constituição do Brasil, ela foi outorgada em 1824, que trazia poder executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, além de dar o poder a Dom Pedro I de escolher os presidentes das províncias, submeter a igreja ao Estado, dentre outras coisas. O que você precisa saber é que a primeira Constituição do Brasil, ela centralizava o poder nas mãos de Dom Pedro I e foi imposta, ou seja, Dom Pedro I mostrava sua face altamente autoritária. O Brasil é um país que já nasce com muitas dificuldades econômicas, ou seja, já nasce em uma crise econômica. E devido às ingerências, e à falta de administração de Dom Pedro I, ele começa a ser muito criticado pela imprensa. Então, o primeiro reinado ele é marcado por uma crise econômica seguido de uma crise política. Toda essa situação piora quando Dom João VI, seu pai e rei de Portugal, morre. E o herdeiro do trono português era o Dom Pedro I. Só que devido às pressões brasileiras e pressões portuguesas, ele decide abdicar do trono em favor da sua filha Maria da Glória. Só que ela é pequenininha, tem apenas 7 anos, então ele fecha um acordo com seu irmão, Dom Miguel, para que ele vire regente até que ela tenha maioridade. Só que Dom Miguel acaba usurpando o trono para si. E aí, ao invés de ele estar prestando atenção nas coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil, suas atenções estarem voltadas para o que estava acontecendo no seu governo, ele estava preocupado com as coisas que estavam acontecendo lá, ou seja, com a guerra sucessória. As críticas em cima de Dom Pedro I começam a aumentar cada vez mais. Um dos seus principais críticos, o jornalista Líbero Badaró, acaba sendo morto, tá? E aí a crise ela fica insustentável, vem a famosa Noite das Garrafadas, Dom Pedro I então fica sem apoio, ele decide então abdicar do trono e voltar para Portugal em 1831 e deixa o seu filho com 5 anos de idade, Pedro de Alcântara, sob os cuidados de José Bonifácio, dando início então ao período regencial. O período regencial ele pode ser dividido em 4 partes: a regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una de Feijó e a regência una de Araújo Lima. O período regencial ele é marcado pelo processo de ascensão política das elites regionais no cenário brasileiro. Ou seja, a gente vai perceber que pelo menos no primeiro momento do período regencial nós temos um processo de descentralização política. As províncias passam então a ter mais poder, passam a ter mais autonomia, que era algo muito reivindicado pelas elites regionais. Em 1832 a gente tem a aprovação do Código do Processo Criminal, que já dá mais autonomia a essas províncias, e também a gente vai acabar tendo o ato adicional em 1834, que vai criar a regência una, ou seja, é algo que de certa maneira centraliza, mas vai acabar criando as assembleias legislativas, permitindo que cada província então legisle sobre si mesma, gerando então ainda mais autonomia. Nos 4 cantos do Brasil a gente vai perceber o surgimento de diversas revoltas. Essas revoltas entram no livro didático como revoltas regenciais e elas vão acontecer por diversos motivos, de caráter econômico, político ou social. Cabanagem, cabanada, farroupilha, balaiada, sabinada, revolta dos malês, existiram várias, e que colocaram em xeque a unidade territorial, a unidade política do nosso país. É durante esse contexto que surge a Guarda Nacional, que é um tipo de exército, mais interno e que vai ter como um dos seus objetivos conter essas revoltas que estavam pipocando dentro do nosso território. Muitos políticos que a primeiro momento eram favoráveis ao processo de descentralização política aqui no Brasil perceberam que cometeram um erro e aí eles decidiram então recentralizar o Brasil.
Araújo Lima, que foi o último regente, ele ascende ao poder depois da abdicação do Diogo Antônio Feijó, justamente para poder conter essas revoltas e recentralizar a política. E daí vai surgir a lei interpretativa. Porém, a gente vai acabar percebendo que essa recentralização de poder não dá certo. Os políticos, então, principalmente liberais, percebem que estavam perdendo poder político e decidem, então, criar um clube chamado de Clube da Maioridade, que tinha ali o objetivo de planejar a ascensão de Dom Pedro II, mesmo com 14 anos, com 15 anos de idade. E em 1840 vem o golpe da maioridade, consolidando esse projeto e colocando então Pedrinho, com 14, quando ele assume já tem 15 anos de idade, no comando da nossa nação. E entramos dessa maneira no segundo reinado. O segundo reinado, começando em 1840, ele está no contexto então da segunda metade do século XIX, né? Que é marcado por um processo de modernização, de urbanização e de industrialização. A Europa estava passando por diversas transformações devido à segunda fase da Revolução Industrial. De certa maneira, é que a gente vai perceber que o continente europeu vai se transformar em um grande mercado consumidor do café que era produzido aqui no Brasil. Então, para entender segundo reinado, nós precisamos entender o café. Precisamos levar em consideração que esse café vai acabar sendo produzido na região do Vale do Paraíba e depois ele acaba descendo, indo para a região do Oeste Paulista. Esses dois núcleos de produção de café vão impulsionar o nosso primeiro surto de modernização e de industrialização. Ele não é grande, ele ainda é muito tímido, tá? Mas vai ser com o capital advindo do café que a gente vai perceber os primeiros investimentos tecnológicos na área de comunicação e transporte. A mão de obra majoritária na produção de café era mão de obra escrava, mas a gente já começa a ver transformações nesse âmbito por conta das leis abolicionistas e por conta de todas as transformações estruturais que o capitalismo estava passando durante esse período. Nós vamos ter a lei Eusébio de Queiroz, a gente vai ter a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, posteriormente a lei áurea, que são leis que na prática não vão ter muito efeito e por isso ficam conhecidas como as leis para o inglês ver, tendo em vista as pressões inglesas para que o Brasil fosse abolindo a escravidão aos poucos. Paralelo a esse processo de abolição gradual da escravidão aqui no Brasil, nós vamos ter o processo de imigração. É durante o século XIX, é durante a segunda metade especialmente do século XIX, ou seja, durante o segundo reinado, que a gente vai ter grandes levas migratórias vindas da Europa para cá, para o Brasil. Em termos políticos, o nosso segundo reinado vai ser conhecido pelo parlamentarismo às avessas, porque o parlamentarismo que existia aqui no Brasil era totalmente o contrário, ou seja, às avessas do que rolava na Inglaterra. Lá na Inglaterra, o rei reinava, mas não governava, porque o parlamento é que estava à frente do poder político de fato. Aqui no Brasil não, Dom Pedro II ele centralizava os poderes em suas mãos e o parlamento na verdade era controlado por ele. Ao longo das últimas décadas do seu governo, Dom Pedro II vai perdendo o tripé de sustentação política do seu governo. A igreja, o pé ideológico, o setor escravocrata, o pé político e econômico, e o exército, o pé militar. Sem sustentação política, no dia 15 de novembro de 1889, Dom Pedro II acaba sendo forçado a voltar para Portugal, a abdicar do trono e com um golpe a nossa república nasce, liderada pelo exército, liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca e outros militares, apoiados em um projeto republicano, e assim terminamos o segundo reinado e também a história do Brasil, Império. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, mas principalmente que tenham entendido e que isso tenha sido útil para você. Até a próxima aí. Tchau, tchau.